Fala, meu povo! Tudo bom por aí? Bora entrando aí, vamos começar nossa live agorinha, né? Mais 2 minutos aí, vamos esperar o Artuzão entrar. Tá na hora de sair da pecuária, eu vou fixar aqui. Vamos lá. Vamos entrando aí. Fala, turma. Fala, Eduardão. Ô, olha o zap aí, doutor. Tô precisando falar com você. Você sumiu, aí. Vamos entrando aí. Vou colocar... Tamirim! Como é que você tá, meu querido? Bom ou não? Deixa eu fixar aqui o nome do tema, né? Vamos entrando aí, vai compartilhando com todo mundo aí. Esse é um tema importantíssimo pra gente discutir. Tô vendo o povo tá muito doido, o negócio tá muito doido, o povo. Sabe, sem saber o que faz, colocando umas comparações que não existem. E aí nós vamos falar agora, né? Se tá na hora de sair ou não, tá? Ó, bem aqui, ó, do lado direito aqui, ó, embaixo tem esse aviãozinho, clica nele aqui, manda para um monte de gente aí, manda para todo mundo esse negócio, pra gente atingir mais pessoas aí. Nesses momentos de pecuária difíceis igual agora, a gente resolve com informação. Então entra nesse negócio, clica para todo mundo aí e manda para o povo, beleza? Deixa eu ver quem tá aqui, doutor. Ouvindo bem aí? Tudo certo? Doutor, já aceitei aqui, vê se vai dar certo. Aí, ó. O homem tá entrando. Pera aí. Estão me vendo? Sim. Aí, pera aí. Aê! Fala, Arthurzão! Hugo Peron, como é que você tá? Aí, Você tá me ouvindo? agora eu tô te ouvindo, beleza? Todo mundo tá ouvindo aí? Sim, todo mundo me ouvindo também? Tudo certo? Fala, doutor. E aí, você tá por onde? Tá no Nordeste? Tá em São Paulo? Onde você anda? No mundo? Casa. Não tô te ouvindo, não. Como é que é? Ah, ó. Você tá me ouvindo? Ah, ó. Vocês estão ouvindo o Arthur aí ou só eu? Só o meu que tá dando problema aqui? Ah, eu acho que é essa Ah, porcaria desses fones aqui. agora sim, tá vendo? Esses trem muito moderno dá problema. Não, esses fones de ouvido aqui, Wi-Fi, Bluetooth, que ele nunca funciona na hora da live. Não tem jeito. Eu também já achei uns ali, já botei foi fogo. Inclusive, tô com um ali que eu tenho que ver se eu aprendo a trabalhar com ele, que aquele dia nós gravamos o podcast com aquele bichinho, eu comprei um daqueles e tô jogando dinheiro fora, que até agora não deu nada. Tem que comprar marca boa. Não, moça, é bom. Comprou um Negócio Big Mini, pô. Comprou um da Shopee? Dá nisso. É. Ai. Arthurzão, e aí, você tá onde? Tá em São Paulo? Tô em Bauru. Tô em Bauru, na minha residência. Aí sim, coisa boa. Por aí tá tendo muito gato ou tá igual pra cá? Rapaz, gado tem, mas tá sofrido, né, rapaz? O povo tá desanimado, né, rapaz? A gente encontra pessoal que quer vender gado, mas não quer vender por causa do preço, né? Tá bravo que, né, o preço caiu e tá aquele negócio, tá triste o pessoal, né? Eu tava até antes de começar a live, eu dei uma volta na cidade ali, conversei com um companheiro meu que trabalha com gado, e falou assim, cara, tá um desânimo total, você não vê negócio de gado, você não vê negócio de carro, você não vê negócio de casa, você não tá vendo negócio de nada, né? O negócio tá meio parado, tá perigoso, tá complicado, né? Eu também tô achando preocupante, assim, como diz, que a gente estuda esse mercado pecuário, eu não sou muito velho de pecuária, assim, mas uma crise parecida com essa, parece que tinha muito tempo a gente não via, né? 2017, o negócio foi mais ou menos assim, mas parece que o negócio tá feio, né? Então, rapaz, eu acho que numa situação dessa, não sei onde vai parar, né? O pessoal vai mostrando aí que o negócio tá ruim, aí parece que tá ruim, né? Aí semana que vem, você olha para hoje, parece que tava bom, né? Aí semana passada tava bom. Teve um dia até um perguntou que falou: o fundo do poço chegou? Falou: parece que sim, mas aí parece que tem um cara que vem e cava. Tem subsolo no fundo do poço. Isso, o Joãozão tá aí, o Joãozão tá bêbado. Tô achando que o João bebeu uma cachaça. Tá conversando. Ixi, Maria, chama esse cara não, rapaz. Já vai começar. Ele falou que ia xingar os chineses aqui. Eu falei: se você entrar xingando os chineses, nós vamos bloquear você da live. Acho que ele tá tonto.
Arthurzão, então vamos lá, bora trocar uma ideia com esse povo, que esse povo tá tudo meio atrapalhado aí. O que você me conta, Arthur? Eu fiz questão de trazer o Arthur. Até, Arthur, queria que você se apresenta para a turma rapidão aí. O Arthur é um cara que eu já acompanho há muito tempo, né? O Arthur trabalha com pecuária, também, além de trabalhar com consultoria em pecuária, é pecuarista. E o Arthur tem uma visão de mercado muito parecida com a minha. E é legal porque o Arthur trabalha em umas outras frentes, né? O Arthur trabalha para São Paulo, trabalha no Brasil inteiro com a Trato aí. Então, fala pra gente aí, Arthurzão, quem que é o Arthur? Só pra turma nossa saber aqui quem que é o Arthur e como é que você trabalha. Para quem que é os seguidores do professor Hugo Peroni me conhecem, eu tô aí já desde 2000 e finalzinho de 2014, começo de 2015 que eu comecei a mexer com gado, com pecuária. E eu não era desse meio, né? Tem toda uma história antes disso. Eu fui entrar no boi já depois de velho, né? E então tem uma visão um pouco talvez diferente, né? Por ter uma carreira profissional antes, uma história de outras profissões, mas que todas elas envolveram um nível de empreendedorismo, né? De fazer conta para ver se o negócio está dando dinheiro ou não e investir ou sair fora, né? Ó, tá bom, investe, tá ruim, sai fora, né? E quando eu fui para a pecuária, eu acabei tendo uma coisa assim muito interessante, que eu não sabia o tamanho que era o agronegócio brasileiro, né? Para mim, o interior, a produção agrícola, era uma coisa muito distante do meu entendimento. Eu não entendia o tamanho, a magnitude do negócio. E aí, por questões de família, como muita gente que está aqui, como é a história de muita gente, acaba vindo para o assunto fazenda e agro por causa da família, porque tem alguma ligação com a propriedade rural de algum parente, mãe, pai, avô, tio, né, que acaba trazendo essa vivência e que coloca uma oportunidade. Então, quando eu vim para o negócio, para mim foi uma oportunidade quando eu entendi. Falei, cara, isso é o negócio mais poderoso que tem no Brasil, é o agronegócio, né? Cada metro quadrado que você olha fora de uma cidade é agronegócio que está rodando ali, ou pelo menos deveria, né? E que quando você vê, quando eu entendi a pecuária, eu vi essa possibilidade de você ter uma liquidez muito interessante, né? De você ter um produto que é dinheiro vivo, né? Se você for para a origem do assunto pecuária, a palavra, quem quer aparecer aqui? Dá tchauzinho. Tchauzinho. Você não gostou da minha... Ela que não, aquele dia não aprovou minha ferramenta de combater o pó do curral. E aí, essa questão do pecuária, né? Que a palavra pecus, né? Significa cabeça de gado, né? E tem a mesma origem de pecúnia, que é dinheiro. Então, dinheiro e cabeça de gado, em algum passado distante, significava a mesma coisa, né? Então... ainda tem essa pegada, né? De dinheiro, de gado ser um ativo de liquidez, né? Então, eu achei isso muito interessante, porque a gente vê aqueles movimentos de compra e venda muito intenso, em que você pode ter um ganho muito interessante num curto prazo, se você for mais ali da catira, da compra e venda, comprar o negócio e vender logo ali na frente, com uma inteligência ali de mercado, e também como uma solidez, um negócio seguro, que você, ao longo do prazo, vai ser positivo. Se você fizer as coisas bem feitas ali, você vai ter um resultado positivo ao longo dos anos. Por mais que tenha um ano pior, outro ano melhor, mas o resultado ao longo de 10 anos é sempre positivo, né? Então, fui a fundo estudar isso daí, quando eu comecei a trabalhar. Então, um curso de toda a natureza, de toda a magnitude, de todo lugar do Brasil, e conhecer gente, fazer contato. Então, isso me tornou ali um pecuarista, mas além disso, uma pecuária com visão de negócios sempre, né? Então, apesar de ter o amor ao negócio, o amor ao boi, o amor ao dia a dia da fazenda, de estar em cima do cavalo, mexendo com gado, também tem a coisa peraí, isso aqui tem que dar resultado. Se não dá resultado, estamos fazendo coisa errada, né? Então... essa é uma visão legal do Arthur, assim, ó, que eu queria muito trazer para a discussão nossa hoje, que é o seguinte: o Arthur entrou no negócio e ele coloca uma coisa boa, que é assim, ó, ele não conhecia o negócio, mas ele achou, não, acho que pecuária dá dinheiro. Tem tudo que é lugar, move um monte de negócio na economia, tem liquidez e tal. E esse eu acho que é o grande ponto, né? E pecuária, não se toca pecuária por amor. A gente já falou isso em alguns momentos, já gravamos algumas coisas juntos também em cima disso.
E um outro ponto legal que você colocou, Arthur, até eu vou notando aqui, de vez em quando eu baixo a cabeça aqui, que eu tô ficando velho, já não deu conta. O Arthur coloca o seguinte, que empresas, elas dão resultado no curto e no longo prazo. Então, Sim. esse é um negócio interessante da gente trazer para discussão, né? Sim. Eu vi um levantamento da DBO esses dias falando assim, 90% das fazendas brasileiras vão fechar no vermelho. Eu acho que não é 90 não, eu acho que deve ser umas 99. Né? Quase tudo vão fechar. Mas eu tenho que entender que pecuária existe um negócio de curto, médio e longo prazo. Né? Acho que é um ponto importante para a gente destacar aqui. Sim. E você vê, ó, esse ano vai fechar no vermelho, né? E quantos anos tá fechando no azul? Bem Exatamente. azul, né? É. Então, quer dizer que se fechar um ano no vermelho quebrou todo mundo? Ué, exatamente. Que negócio que sobrevive desse jeito, só dando lucro todo tempo? É. Não tem isso, tem hora que vai dar prejuízo, mas o todo tem que aguentar isso, né? E o todo é o caixa, né? Tem que ter caixa, tem que ter reserva, tem que ter alternativa, tem que ter outras estratégias. Senão, se o cara ficar nessa conta pequena de porque hoje está dando prejuízo, vai quebrar todo mundo, então tem que sair fora dessa atividade, porque ela é muito arriscada, né? E eu acho que não é o caso da pecuária, isso, né? Nós vamos falar agora assim, ó. Inclusive, para mim, o negócio pecuário, a gente tem que entender uma coisa. Ó, turma, só para deixar uma coisa, depois, quem quiser que a gente responda as perguntas, porque nos comentários fica coisa demais. Faz o seguinte, pergunta que vocês querem que eu e o Arthur responda. Embaixo da live aqui, ó, tem um mais. Embaixo do Arthur aqui, ó, tem um mais. É só você clicar no mais e clicar no ponto de interrogação. Aí você vai conseguir fazer a pergunta, depois eu tenho acesso a ela mais fácil aqui. Ó, o Arthurzão colocou um negócio, esse é interessante. Por exemplo, quem que eu tô vendo que são os caras que mais estão desmotivados hoje na pecuária? É o cara da cria, é o cara que vende bezerro, né? Não sei se está acontecendo isso por aí também. Tem duas coisas que eu vejo. E aí a gente vai falar agora que, inclusive, quem está pensando que está na hora de sair, está na hora de sair, porque está tudo ruim, né? Sim. Então, assim, ó. Por que pro cara do bezerro tá muito ruim? Porque a gente tá desacostumado com o bezerro no preço, não vamos dizer normal, porque eu também acho que tem que subir um pouquinho, mas nesse patamar. Por quê? Porque a gente tem uma mania de entender as coisas muito rápido, a memória nossa é muito curta. E aí todo mundo lembra do bezerro de 2020, bezerro de 2021, que valia 400 conto arroba, 450 conto arroba. Turma, bota uma coisa na cabeça, aquele não era o patamar de bezerro, não existia aquele preço, aquele não era preço. Vocês podem ver, e foi um boom meio que de commodity. Eu comento sempre isso aqui. Os caras da soja, eles dormiram pobre e amanheceram rico. Porque eles plantaram uma soja para colher uma soja, de vender uma soja de 120, 110 conto e vender ela quase 200. Então a turmada dormiu pobre, né? Dormiu ok e acordou todo mundo rico. Então assim, ó, esquece aquele momento. O ciclo, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, ele tem uns momentos muito ruins e tem uns momentos muito bons. Só que o muito bom de 2020, ele deu um pulo muito grande, né? Então a gente ficou com os preços meio defasados, né? Tem um detalhe, né? Eu não vou ter o histórico para te falar desde de 1990, porque eu era criança, né? Mas eu comecei a mexer em 2014. No final de 2014, comecei a entender o que era o negócio. E, cara, 2015, 16, 17, 18... Rapaz, o gado não mudava de preço, era um negócio meio para baixo sempre, tava sempre meio ruim, tava sempre meio, você comprava aqui para vender ali na frente, o negócio dava apertado, você não ganhava tanto dinheiro, você tinha que ter uma eficiência de produção muito interessante e tinha que ser muito bom no comércio, porque se fosse só pelo ganho de peso, você não dava tanto resultado assim, dava resultado, óbvio que dava, mas não era tão fácil assim, então... Eu lembro muito bem de em 2017, eu vendi bezerro macho de 800 conto. Eu vendi bezerro de 800 conto. Eu também, eu comecei, vamos colocar assim, a entender, porque né, na fazenda eu sempre tive, meu pai toda a vida teve fazenda e tal, mas você não entendia do negócio, né? Você ia lá. Mas que eu tenho, assim, noção que eu comecei a entender de pecuária, estudar pecuária, vem aí mais ou menos de 2012 para cá. Eu tenho uma lembrança assim, ó, e eu até queria pegar esses dados, mas eu sou igual ao Arthurzão. Se eu não pegar os meus dados, eu fico meio receoso com os dados que não é de fonte confiável. Mas eu lembro que, por exemplo, em 2009, que foi o ano que eu formei,
Cara, a arroba não valia nada, tava todo mundo teve aquele problema de aftose e tal. Uhum. E eu lembro, aí esse eu já estudando pecuária, vendo as coisas e tal, que 2017 foi um ano péssimo para pecuária. Foi ruim pra caralho. Eu lembro. E aí você compara, né? O 2017 para 2021, assim, o 2018 já melhorou um pouquinho, mas muito pouco. 2019 melhorou um pouquinho, mas muito pouco. Mas o final de 2019, eu lembro bem, eu lembro exatamente disso, porque eu tinha um lote de vaca parida, que eu desmamei os bezerros, vendi meio que, sei lá, acho que os machinhos, peguei uns R$ 1.300 no machinho, as fêmeas R$ 1.000, mais ou menos isso. E as vacas, eu vendi as vacas solteiras por 1.500 conto. Uma vaca solteira, 1.500 conto. Vendi porque eu não tinha condição de caixa para engordar elas, né? E aí eu vendi elas. E eu lembro que eu acabei de vender aquelas vacas por 1.500 conto. Novembro, foi assim, final de outubro isso. Em novembro fez puf o preço. Dezembro, puf o preço. Se eu tivesse segurado mais 60 dias aquelas vacas de 1.500 conto ia valer 2.000, em coisa de dias, assim, de 30 dias ia valer. Mas quem ia adivinhar que ia acontecer aquilo, né? E aí pegou um movimento ali de 19, 20, 21, que é um negócio que do mesmo jeito que essa baixa nunca aconteceu na história do Brasil, aquela alta também nunca aconteceu na história do Brasil. Então, eu consigo ver assim que quando o negócio sobe, do jeito que ninguém nunca viu, eu fui um dos caras que olhava esse preço e falava assim, gente, não pode isso. Tá errado isso daí. Errado no que sentido? Eu vou dizer qual é a conta que eu fazia, né? Chegou aqui em São Paulo, eu não falo em arroba de bezerro, porque aqui em São Paulo ninguém compra bezerro em preço aqui, é meio raro isso, né? Mais na canela, né? Você pegava gente vendendo bezerro de R$ 4.000, ou seja, um bezerro de 8 arroba. Eu vendi bezerro desse preço. 4.000, 3.000, 3.500 era normal, teria R$ 3.500, né? Sendo que a vaca sozinha valia 3 e pouco. Então você faz uma conta assim, como é que um bezerro pode valer o preço de uma vaca? Qual é a conta disso? Uma vaca de 14, 15 arroba e um bezerro recém-desmamado valer a mesma coisa. Então assim, tá super valorizado o bezerro. Eu lembro que eu falava assim, cara, eu não tenho coragem de comprar um bezerro de R$ 3.500. Porque eu não sei o que vai virar isso daí, né? Eu lembro que a gente brincava aqui que a vaca não tava nem desmamando um bezerro, ela desmamava um boi magro já. Né? Aqui a gente teve esse parâmetro. Até um ponto legal que assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado com as comparações ao longo dos anos. Por quê? Eu também acredito que o cenário de pecuária de 2023 ele está pior do que o 2017 por conta dessa queda. A desvalorização nunca aconteceu. Mas a gente tem que lembrar, e a gente tem que analisar isso assim, ó, que o pico de 2021 também nunca aconteceu. Então, o que a gente tem que entender? E aí eu trago um ponto importante que é assim, ó, muito cuidado com a comparação em números. Ah, beleza. Um bezerro de R$ 1.000 há 3 anos atrás, se ele valer 1.000 hoje, é claro que hoje está muito pior. Mas o que a gente está querendo dizer é o seguinte, guardadas as devidas proporções, essa, ao que tudo indica, é a pior crise da pecuária, mas a gente já passou por cenários muito, muito ruins. Né? Sim. Hoje eu estava comentando com esse produtor ali, por exemplo. Vamos falar bem a real do negócio. Um produtor de soja, um agricultor que tem um monte de capital parado e tem um monte de coisa, ele não aguenta 2 safras ruins. Estou mentindo, eu sei que você está trabalhando com um monte de família aí. Isso é verdade. Se tiver alguém que discorda, manda aqui que nós vamos discutir isso. Mas um agricultor, ele não aguenta 2 topadas ruins. Se ele perder 2 safras, ele quebrou ele e a geração inteira. Por quê? Está endividado, tem um monte de coisa e tal. O pecuarista já aguenta. Por que ele aguenta? Porque é um negócio que ele tem... Não é que ele tem mais segurança, mas ele tem mais... como é que eu posso dizer assim? Flexibilidade ao longo do tempo. Soja é soja. Se você não colher ela na hora que você tem que colher, ela vai apodrecer. Se você não tirar ela do barracão na hora que tiver que parar, ela vai comer lá dentro e tal. Então a soja aguenta mais um pouco. O boi aguenta mais um pouco. E esse é um ponto importante que eu trago. A turma que aguentar o rojão agora se prepara para 2 anos muito bons daqui para frente, daqui a um tempo. Não, mas ainda não vamos dar o lado positivo. Vamos falar só da desgraça por enquanto. Vamos botar. Vamos botar assim, ó. Eu e o Arthur já conversamos mais cedo e pensamos assim, como é que nós vamos falar?
Tá na hora de sair, meu povo. Eu tinha esquecido. Tá na hora de sair. O trem não é bom. Preço não é bom. O que mais, Arthurzão, que tá rolando aí? Rapaz, tá, ó, além do preço, você tem, ó, essa semana saiu, né, 15 dias atrás, um anúncio, né, de que o Marfrig comprou, o Minerva comprou as plantas do Marfrig, né? E o Minerva, né, assim, ó, na escala de grandeza, né? O JBS é o grandão disparado, o Minerva é o segundo lugar, mas é muito menor que o JBS, é uma empresa muito menor. E o Marfrig era o terceiro, que era o menorzinho ali de todos, né? Mas era coisa grande, né? Pequeno, mas coisa grande, né? É só uma coisa. Eu vi um levantamento semana passada, os dois juntos, eles matam agora 75% do tanto de boi que nós comemos no mundo. No mundo não, né? Que o Brasil produz, tanto para exportar quanto aqui dentro. Sim, então. Aí vai o Minerva e compra a operação frigorífica do Marfrig. Aí ficou dois grandes agora, porque o Minerva continua sendo muito menor que o JBS, mas o JBS é muito grande. Aí já saiu uma notícia que, na verdade, o Minerva foi vendido para o JBS, que agora é um dono só. O JBS é o dono do mundo agora, da pecuária, né? Só que Aí isso não é real essa notícia, mas a galera espalhou essa notícia aí e tal. Mas assim, o sentimento, né? Agora os frigoríficos se juntou e agora fudeu. Agora que o pecuarista quebra de vez, né? Porque se a arroba do boi hoje baixou de R$ 200, é porque os frigoríficos se uniram para derrubar. E esses frigoríficos estão em conluio com o governo federal. É o governo federal que está ajudando os frigoríficos a quebrar o pecuarista, porque o pecuarista ele é contrário ao ele governo. foi contra a campanha. Foi contra a campanha. Então é hora de se vingar do pecuarista e do produtor rural, né? Então isso aí eu ouvi esses dias mais, né? Aí, além disso, essa semana passada saiu lá a notícia que saiu uma regra aí do sei lá que diabo, que é juridicamente como é que coloca isso, que agora a função social, a fazenda tem que cumprir uma função social. Mesmo que ela seja produtiva, ela pode vir a ser desapropriada. Ou seja, agora fudeu. Tá tudo lascado. Os caras vão tomar as fazendas de todo mundo e agora quebrou. Então, eu acho que realmente, Hugão, não tem o que fazer. Filho. Agora, vai ter que abandonar tudo, tem que vender... Sem terra agora tem livre entrada nas fazendas. Tem que vender tudo e sair fora e fazer outra coisa, pedir emprego na cidade. E já pensou o que nós vamos trabalhar na cidade agora? Fazer o quê? Pois é. Eu tava pensando, eu ainda tenho o IF aqui, que é difícil eles mandar eu embora, mas o que eu vou aprontar na vida sem pecuária? Cuidar do cachorro, você não é veterinário, vai? Ainda dá para ir pro lado do cachorro, né? Como diz o João aí, ó, tá dando mais louco mexer com cachorro de raça, né? O negócio do cachorro hoje vale muito mais do que um boi. Mas, ó, esse é um ponto legal, assim, ó, e aí essa provocação que o Arthur tá trazendo, ela é boa porque, de novo, até hoje eu fiz um post que era sobre isso. A turma botou assim, ó, bezerro por R$5, bezerro não sei o que, R$5. Falei, filhos, quem não viu essas postagens ainda, nota uma coisa, tinha um monte de gabiru macho de 2 meses, de 1 mês, sendo vendido a R$5. Esse negócio foi excelente. Por que ele foi excelente? Porque aqui na região, o macho leiteiro eu tenho que pagar para tirar ele da fazenda. Tem que dar para ele levar embora e pagar o frete, né? Não dado, ninguém quer mais não, porque ele tem que gastar com leite, gastar com milho e tal, eu tenho que pagar. Até eu vi ela aqui, que a Lucília estava na aula aqui, a Lucília é uma que eu atendo ali em Arizona. Ela paga R$30 para o cara tirar o bezerro da fazenda. Então, assim, meu amigo, se você deixou de perder 30 para ganhar 5, você ganhou muito dinheiro. Então, o que a gente precisa entender? A gente tem que filtrar um pouco dessas informações. Porque, assim, se a gente começa a se contaminar muito do negócio, acaba que eu fico com problema. Eu não controlo essas coisas lá de fora e aí todo o cenário fica muito ruim. Vocês viram eu falando com o Arthur mais cedo? Tá todo mundo desanimado. E se tá todo mundo desanimado, não gira. Não gira o boteco, não gira o restaurante, não gira a carne, não gira o açougue. Então essas coisas a gente tem que tentar achar soluções para a gente conseguir mudar essa realidade, né? Sim, e assim, existe uma questão que de fato, a economia brasileira, ela não está bem por 1000 motivos. E esses 1000 motivos não começam agora. Esses 1000 motivos têm muitos anos. Não é nem do governo A, nem do B.
né? O assunto Brasil é um assunto muito complexo e a gente está inserido nele. Por quê? 80% do consumo da carne que é produzida nos frigoríficos brasileiros vai para o mercado interno, né? Então, quando a gente fala de exportação, o Brasil é um maior exportador de carne do mundo, o Brasil é um grande player, né, nesse mercado do mundo e tal, mas o pesado mesmo ainda está no consumo aqui. E o consumo aqui, o povo está com a inflação comendo o dinheiro do cara inteiro, né? Então, o cara que ganha um salário mínimo, ele não compra mais do que ele comprava 2 anos atrás, com o mesmo salário mínimo de 2 anos atrás, né? Com devidas correções aí, né? E isso é o custo, vamos dizer, é o custo Brasil do negócio. Então, o Brasil, de uma forma geral, está sem poder de compra. E o consumo de carne bovina, o grande consumidor de carne bovina é a classe média. Não é o rico e nem é o pobre extremo, é o classe média. É o grande consumidor, é o que dá saída aí. Eu até posso buscar depois números aqui de uma aula que eu assisti do Tiago Bernardino, que é do CPEA, né? Que ele falando lá sobre a distribuição dessa carne no Brasil. Esse cara que come carne da classe média, ele é o cara que, na hora que o preço fica mais ou menos ruim, ele muda para o frango. E o frango barateou demais. O frango está muito barato. O quilo, você comparar o quilo de carne com o quilo do frango, cara, tem que comer frango mesmo. Tem que comer frango, tem que comer porco, tem que comer ovo. A carne não está fechando. Mas que baixou a carne um pouco. Baixou um pouco, né? A mídia, né, a favor do governo diz que foi a maior baixa de carne dos últimos tempos do Brasil. Aqui então, olha, não baixou, não. Aqui tá caro ainda. Lula tá mantendo a promessa dele do povo comer picanha. Isso aí vocês foram votar no homem. Então você vê, ó, foi promessa do Lula. Ele falou que ia baixar o preço, ele tá baixando mesmo. Então, antes que cortem isso daqui antes que o Alexandre entre aqui. Mas aí, de fato, é que esse consumo de carne pela classe média, ele virou pro frango. Então, vender carne no Brasil tá muito difícil. Tá ruim a conta. O açougueiro compra carne do frigorífico e para vender para o consumidor final, ele tá apertado ali para vender. Ele tem um limite. E o limite não é só o preço da carne, é o custo da operação do cara. Então, o cara que vende carne no açougue, ele não paga só a carne, ele paga o funcionário, ele paga energia, ele paga um monte de coisa. E isso subiu o preço. Então, ele não pode só baixar o preço porque ele compra um pouquinho mais barato a carne, agora ele vai baixar o preço lá embaixo. Ele não vende só carne, ele tem um monte de coisa que consome o custo dele, né? Então, essa composição eu acho que assim, o principal problema que a gente tem hoje para o preço da arroba de uma forma geral é muito simples. Tem o poder aquisitivo de compra de carne pelo brasileiro tá péssimo, então o brasileiro está comendo menos carne e tem muita oferta de gado no frigorífico. O frigorífico, ele escolhe qual é o gado que ele quer comprar. Ele está escolhendo, ele pode dizer, ó, ele está com escala aqui em São Paulo tem escala de 20 dias, escala para o mês que vem, né? Está sobrando gado, por causa dos confinamentos, tudo mais. Cara. Outros lugares já está com a escala um pouco menor. Mas no curto prazo, esse cenário você tem mais gado gordo sendo ofertado do que o frigorífico está absorvendo para comprar. Então, eles podem jogar o preço para baixo quanto eles quiserem. Aí, só para fechar o raciocínio, né, que esse fim de semana eu estava falando isso lá com o pessoal, o cara falou assim, mas isso daí é um projeto dos frigoríficos que eles se uniram para derrubar o preço da arroba. Isso aí foi uma coisa que eles estão tentando já há muito tempo, agora eles conseguiram. Eu falei, mas e em 2020? Quando eles pagavam 150 e tiveram que pagar 350. Também eles fizeram o que nessa hora com esse projeto? Né? Mas aí, filho, tinha menos gado em oferta do que o frigorífico conseguia comprar. Então, eles tinham que escolher. O produtor rural, o pecuarista, ele sentava em cima, falava, eu quero 340. E se o frigorífico não comprar, fudeu a escala dele, meu amigo. Ele só tem 3 dias de escala, ele tem que comprar aquela boa. Então... E lembrando que assim, ó, uma escala de frigorífico pequena significa que ele tem que manter, pagar funcionário, então o cara tem que botar ela para funcionar, né? Não pode não funcionar. É o estoque, né? O estoque do abate do frigorífico é a escala. Então, se ele tem uma escala de 1, 2 dias, ele tá desesperado para comprar gado. Ele tem que dizer, você liga pro cara, ele fala, o chicote estava na mão do pecuarista. Por quê? Tinha mais demanda comprando carne do frigorífico e do que gado que ele tinha para comprar. Então, o cara podia pedir quanto quisesse. As fêmeas,
que faz uma diferença gigantesca nessa conta, ninguém queria vender em 2020, 2021. Ninguém vendia fêmea para abate. Abate de fêmea veio para 15%. Ninguém vendia fêmea. Por quê? Porque fêmea tem que fazer bezerro, que bezerro está valendo dinheiro. Esse momento é o inverso. O que mais tem hoje sendo abatido é fêmea. Fêmea está sendo 40% dos abates no Brasil é fêmea. Então, essa enxurrada de fêmea para o frigorífico faz com que tenha mais oferta de animais para o frigorífico e somando com a demanda do mercado doméstico, que está uma bosta, o cara tem que dizer assim, ó, eu pago 180. Ué, você pode escolher não vender, ué. Eu também acho que se você achar que o preço está ruim, você não vende. Agora você fica com o boi aí para você e vê o que você faz. Ué. Se você tem caixa para aguentar isso daí, ração para aguentar, pasto para aguentar, você aguenta, ué. Se você não tiver, tem que vender, vai fazer o quê? Que opção você tem? Você quer que passe uma canetada, que alguém venha um juiz, vai pro STF, o juiz vai lá dar uma canetada e dizer, agora o frigorífico tem que pagar 250, porque isso não é justo? É embaçado, né, velho? Tem até um negócio legal disso aí, que é o seguinte, eu lembro que em 2022, mais ou menos, eu vou até procurar esse vídeo aqui, eu fiz um post que era o seguinte, os caras falaram assim, por que o frigorífico não baixou, por que a carne no mercado não baixou se a arroba saiu de 350 para 300? Porque o frigorífico estava repondo margem. O que o frigorífico estava fazendo? Vocês viram, a gente começou a conversa aqui falando que existe um mercado de curto, de médio e de longo prazo. O frigorífico, e aí a gente pode discutir o tanto que for, mas o jogo é esse. Você quer não ficar na mão do JBS e do Minerva? Faz o seguinte... Nós somos 150 aqui na live, já bateu quase 170 agora. Vamos pôr que aqui tenha 100 pecuaristas, se junta todo mundo aqui para montar uma cooperativa de frigorífico e tal. Eu tenho certeza que não sai do papel, porque produtor, pecuarista, a gente não é unido, a gente quer se matar. Você tá vendo o vizinho morrendo na unha, em vez de você ir lá ajudar, não, você espera ele acabar de morrer para dar a última pasada em cima dele. Então o que acontece? O frigorífico em 2022, por que ele não baixou o preço da carne direto? Porque ele estava tomando prejuízo com a arroba de 350. Por quê? Porque a gente não tinha muita gente comendo carne. Claro que o cenário não estava ruim economicamente. Mas já estava ruim, já estava ruim. Já estava ruim. E aí o que a gente precisa entender? Esse cara estava repondo. Agora o frigorífico também está fazendo a mesma coisa. E eu vi um levantamento, acho que eu não sei quem colocou, eu acho que foi o Rodrigo, alguma coisa assim, que o frigorífico já diminuiu o preço no atacado. Então, o que ele fez? O preço da carcaça no atacado já reduziu. Só que, em compensação, o açougue não baixou. E ele não vai baixar, filho. Por que ele não vai baixar? Porque ele está repondo margem. E aí, vamos colocar de novo. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Nós somos 150 pessoas aqui. Quantos de vocês comeram frango hoje? Para de comer frango, desgrama. Vamos comer carne. Rapaz, eu não como frango. Eu acabei de comer frango. Aí, tá vendo? Eu vi um levantamento ontem que era assim, ó, o povo doido. Eu acho que conta pouco nós fazer. Você acha que o ovo tá barato? Porque o ovo é R$1, mas o ovo tem tantos por cento de água. Então, o quilo da matéria seca do ovo é mais caro que o quilo da carne. Bora nessa onda, vamos comer carne. Então, assim, ó, essa história de frigorífico, que ele é bonzinho, que ele vai ajudar, não vai, cara. É igual o Arthur começou a falar. Por que ele foi mexer com pecuária? Porque ele sabia que o negócio dava dinheiro. Então, enquanto o frigorífico estiver dando dinheiro e estiver conseguindo repor, ele não vai repassar essas margens. Como que a gente, como mercado consumidor, poderia ajudar? É melhorar o setor, melhorar a demanda. Se eu não melhoro a demanda, não vai resolver muita coisa. E tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Se você pegar a produtividade média da pecuária brasileira, ela é muito baixa. Muito baixa, muito baixa. Produtividade, e a gente fala, o que é uma produtividade boa aí? Né? Falar de produtividade, não fala nem de rentabilidade, falar só de produtividade, né? É o cara produzindo aí, sei lá, 15 arroba por hectare, né? Produtividade boa, né? 10 a 15 arroba, boa. 20 é excelente. O cara produz 20 arroba. Vai até na televisão. 20, o cara vai dar no giro do boi lá, da palestra e tal, né? Mas a média mesmo tá para baixo de 6 arroba. E olhe lá, se não for 4, né? Tá a média mais ou menos essa. Então, se você pensar que o cara com 4 arroba, ele tá tendo prejuízo, não é só por causa do preço da arroba, não. É por causa da produtividade dele, que é muito baixa. E se você for pegar, analisar
tem um gráfico que eu vi um dia desse, até tirei foto, mas enfim, não dá para ver muito bem, mas eu vou transformar isso em material ainda, no evento que teve do Datagro, Pecuária Brasil, um mês atrás agora, né, lá em São Paulo. E aí o pessoal estava mostrando lá, né, a produtividade média e o topo lá da produtividade brasileira. Tem uma pirâmide lá, que é a base, que está tomando prejuízo hoje, e tem do meio para cima ali, os caras que estão ganhando dinheiro, não é o cara que ele fez nada de anormal a não ser produzir com eficiência e trabalhar a comercialização. Porque eu não sei como é que entra nesses dados, aí até o Joãozão pode explicar depois, eu não sei como é que é essa captação de dados, que é assim, ó, quando você trava o boi no mercado futuro, você ganha dinheiro na operação financeira, mas você vende seu boi com prejuízo lá no frigorífico. Você continua vendendo ele como prejuízo. Aquele boi com prejuízo, ele entra vamos dizer, a contabilidade oficial, né? Na estatística oficial. Agora, esse casamento com o boi em bolsa, eu não sei onde é que ele entra, né? Mas eu quero dizer, eu conheço pessoas, não só turma aí que segue vocês, conversam com vocês, trabalha com o João e tal, mas amigo pessoal meu, até foi meu professor num curso que eu fiz lá em Viçosa, que ele me mostrou essa semana, que ele abateu gado essa semana, lá um lote, acho que deu 21 arroba o lote dele, e ele tinha travado preço de operação a 270. Então, você imagina o cara que está vendendo boi hoje a 270, irmão. O que ele não vai fazer, se você fazer a conta da reposição dele... O que ele vai comprar para trás? Boi de 270 que ele está vendendo hoje, o que ele não vai comprar de reposição com esse valor? Né? Então, isso daí, esse pessoal que está no topo da produtividade e do profissionalismo da comercialização, para eles... tanto faz o que está acontecendo no resto da cadeia, eles estão ganhando dinheiro. Tá? Então, quem determina o preço é o cara que fala, ok, pode vender. Não importa o preço que eu vou vender. Eu estou garantido, eu já garanti minha operação. Né? Então, confinamento grande, que tem aí 20 mil, 30 mil cabeças, e tem um monte deles pelo Brasil, esses caras só trabalham com número. Esses caras só trabalham com um número garantido. A operação é muito arriscada. Para esse cara estar esperando para ver o que vai acontecer com o preço. Quando o boi está gordo, ele tem que vender. Cada dia mais que ele está com esse boi, ele está tomando prejuízo, que o boi consome, tem custo, tem mão de obra, tem ração, tem um monte de coisa, tem uma diária que está sendo gasta, né? Então, ele não vai esperar o preço melhorar, ele vai vender. E o resto para baixo é uma galera que vai ficar se matando discutindo preço, porque o preço. Bicho, o preço, para quem produziu com excelência e travou a comercialização, tanto faz o preço, ele está travado com o preço dele, né? Vou colocar um negócio para vocês que aconteceu com uma turma que eu acompanho aqui perto. Não vou falar os números reais para eu não entregar quem quer, porque eu já vi que tem gente aqui no meio aqui que sabe quem quer. Mas o cara tem 1.000 bois para entregar. Tem 1.000 bois para entregar e ele sabia que ele ia entregar esses bois a partir de setembro, por exemplo. Não vamos longe, não. Contrato de setembro, eu tive contrato de setembro de 270 conto, de 260, na hora que foi para travar. Quando foi para travar, ele falou assim, não, só vou travar metade, não vou travar tudo não, vou esperar negociar. Beleza. Na metade que ele travou, eu tô até com o número aqui, ó. Fechou final, R$259 de arroba. 500 animais, né? Não lembro quantas arrobas lá. Entregou esses 500 animais. Os outros 500, fião, tá lá no coxo. Ele vai ter que entregar ele agora a 170, 160. Só que aí, vamos lá. O que eu faço num cenário desse? Eu sento e choro. Esses dias nós sentamos, bebemos cachaça, ele reclamou, assumiu. Viu que tá errado, pronto. Fui ganancioso, errei. Vou botar um outro exemplo para vocês. Quem tá aqui acompanhou o fechamento do boi hoje? Não sei se vocês viram. Mas eu tenho certeza que tem gente aqui que tem boi para entregar em outubro e novembro. E o boi fez assim hoje na bolsa. Ó, puf, aumentou R$10. Cadê? Você que sabe que você tem boi para entregar, você já travou o contrato? Ou você vai ficar esperando o negócio sair a mais ou a menos? Então esse é um ponto importante. Se você não usar estratégias, e aí por isso que eu não gosto, o Arthurzão, desse negócio do cara ficar muito, porque não sei o quê, que o Lula, que não sei o quê e tal, porque aí você tira o foco. Eu gosto demais de falar mal de política, gosto demais de falar mais numa roda de cachaça, eu bebendo, tomando cerveja com os outros, e nós mete o pau, porque nós botamos eles lá para nós falar mal mesmo. Mas na hora que é para sentar e desenhar o negócio,
eu tento me blindar dessas coisas. Sim, Quer ver? sim. Vou botar um outro exemplo para vocês. É porque esse negócio do STJ, eu nem dei muito moral e tal, mas eu tava olhando aqui, só para vocês terem uma ideia. Porque ontem eu escutei assim, acabou a propriedade privada no Brasil, vai invadir tudo, vai não sei o quê. Cara, eu tô aqui, ó, a primeira decisão parecida com essa, tá vendo a data? Foi 2014. Então isso não é de hoje. Isso aí foi escrito, esse negócio que eles deram um ok aí semana passada é de 93. É, de 93. Então, assim, os caras só estão discutindo a regra de 93. Então assim, ó, para com esse negócio de ficar desse jeito, porque senão realmente você tá fora do negócio. E assim, ó, eu e o Arthur, não é que nós somos... Vou falar por mim, Arthur, depois você fala por você. Não é que eu sou o bom samaritano, que eu quero que você não quebre. Eu não quero que você quebre, porque senão eu vou ficar sem cliente. E se você começar a entregar seu boi sem estratégia, só preocupando com a chuva, sem conseguir controlar as coisas, você vai sair da pecuária. É muito mais difícil tocar pecuária. Vamos dizer assim, ó, tem outros negócios muito mais fáceis de tocar do que pecuária. Só que você tem que saber trabalhar em cima disso. E assim, também tem um detalhe. Não tem nada que é fácil. Todo negócio que você inventar de fazer tem enrosco, tem problema, passa por crise, né? Então, você pode voltar para a história da humanidade. Todos os grandes impérios que já surgiram na história da humanidade passaram por crises gigantescas, morreu muita gente, acabou tudo, começou de novo, e é isso aí, a história da humanidade é essa, meu amigo. O negócio vai e vem. A questão é que a gente está olhando para um momento atual e que é assim, ó, vou dar um exemplo que não é do negócio, né? Teve um momento em 2000 e sei lá quanto, 2014 ou 15, que surgiu a paleta mexicana. Você lembra da paleta mexicana? Rapaz, eu lembro, inclusive, de ir na praia comer esse troço. Eu lembro dela. Um picolé que tinha um recheio de leite condensado que custava 15 conto, que era 3 vezes o preço do picolé normal, mas era gostoso demais. E aí, meu amigo, você fazia fila na sorveteria de paleta mexicana. Porra, tá dando dinheiro pra caralho. O que aconteceu? Todo mundo abriu uma bobônica de uma loja de paleta mexicana. Então foi todo mundo pra cima do negócio, porque o negócio tava bom. E o que aconteceu? Saturou, não era isso tudo, e o negócio quebrou e todo mundo saiu. Se você procurar hoje, tem os caras que vendem paleta mexicana ainda. Existe ainda. E esses caras sobreviveram. Esses caras tiveram alguma coisa que eles fizeram, processos de gestão, estratégia de mercado, solidificação de marca, não sei o que eles fizeram. Mudaram os produtos que vende. Não sei o que eles fizeram, porque eles sobreviveram. Só que isso afunilou, só ficou quem teve eficiência. Quem entrou na hora boa lá no Oba-Oba, ele saiu, quebrou e saiu fora. Isso eu dei um exemplo besta, mas isso é cheio dessas coisas. Não, ó, vamos botar... Vou botar um aqui, ó. Esses dias eu usei um exemplo parecido em uma aula minha, que é a seguinte. Se trouxe da paleta mexicana, mas sabe o que eu trago para cá? É o do... aqui a gente chama de quadra de areia, né? Mas aqui rola tudo. Aí tem beach tênis, futebol e tal. Cara, só aqui, ó, eu moro do lado de uma cidade aqui que tem 30 mil pessoas. Aqui deve ter umas 4, 5 quadras dessas. O dia que essas quadras de areia fechar, vai ter areia para construir prédio pro lado do vento. Justamente por isso. Os caras entraram assim, beleza, ele passa. Eu costumo dizer que é tipo assim, ó. Você começa a ver seu vizinho vendendo espetinho de noite. Opa, fulano tá ganhando dinheiro demais, ele trabalha só das 6 à meia-noite. Mas ele esquece de tudo que ele tem que fazer para trás e tal. Sim. Esse é um grande ponto. Se eu não conseguir pensar nas crises que eu vou passar, automaticamente meu negócio não vai ser bonito. Isso aqui não é... Agora a moda é falar que a vida não é um morango, né? Mas a pecuária não é um morango, não. É difícil esse negócio. Tem um outro exemplo desse, que foi logo quando eu comecei a mexer na fazenda, tinha um vizinho lá, que o cara tinha plantado 40 alqueires, né? 20 hectares, não, 80 hectares de mandioca. Por que o cara plantou esse tanto de mandioca? Porque no ano anterior, mandioca tinha estourado de preço, porque as casas de farinha do Nordeste tinham passado por uma seca tão grande lá em cima que acabou a mandioca lá em cima, os caras estavam comprando em São Paulo mandioca para fornecer para as casas de farinha lá de cima. Então o preço deu um pipoco. O preço deu um pipoco, o cara falou, rapaz, mandioca é um negócio. Aí os caras, plantou 80 hectares de mandioca. Aí o que aconteceu? Não foi só ele que pensou isso. Todo mundo pensou isso. E aí, o ano seguinte, quando ele foi colher, o preço da mandioca veio para metade do preço.
E aí o cara nem colheu a mandioca, porque deu menos do que o que ele custou para plantar. E aí ele nem colher, não valia a pena. Ele abandonou, ficou lá abandonado, lá o mandioca lá, que depois tiveram que passar uma grade lá e acabar com tudo. Aí, eu lembro de o cara falou isso para mim semana passada, o cara que a gente tá sondando aqui, fez umas reuniões para ver se vira cliente nosso, que ele contou a história do abacaxi também, que ele entrou num abacaxi uma vez e convenceram ele que o preço estava bom para caralho, era para exportação, não sei o que. Ele plantou não sei quantos hectares de abacaxi e tal, não sei o que. E acabou que o negócio desabou o preço, não deu, perdeu o abacaxi, né? Aí o filho dele falou, eu falei para ele, da próxima vez, qual é a lição? Planta banana, pai. E se for para enfiar no rabo, pelo mais menos macio. Cara, não, acho que eu ia te falar, todo negócio, você não pode analisar um negócio por assim, só no curto prazo, não, ó. Juliana entrou aqui, por exemplo, vou botar um exemplo. Juliana mexe com granja. Granja, há pouco tempo atrás, tava excelente. Ovo, você tá doido? Eu que acompanho os negócios dele, ovo tava dando 30% de margem ao mês. Ótimo, mas por que tava ótimo? Porque teve a história da gripe do frango, mataram um monte de frango para lá, acabou a galinha do povo. Agora, o que está acontecendo? Essas galinhas estão voltando. Então, é claro que ele não vai ganhar 30% ao longo da vida toda vez. Ele vai ter momentos de alta e momentos de baixa. E, principalmente, pensando nesse ponto de vista, né, Arthurzão, queria que você colocasse para nós, assim, como é que você está enxergando a turma... Acho que todo mundo já conseguiu entender que o cenário não é bom, o cenário é muito ruim. Se você botar racionalmente assim na conta, se você olhar só o cenário atual, você tem realmente que vender a fazenda e tem muita gente comprando, porque está na boa para comprar. Mas o que você acha que a gente tem que pensar para conseguir, igual a gente já comentou, quem conseguir sair bem disso, como é que vai sair melhor de uma crise dessa do que entrou, por exemplo? Muito bem, acho que a primeira coisa que eu vou dizer, antes de tudo, é que as pessoas elas têm que diversificar aquilo que elas fazem como atividade para a vida delas, atividade financeira, remuneração. Se a gente fica dependente de um negócio só, quando um negócio vai para o buraco, a gente vai para o buraco junto, porque a gente não tem outra alternativa. Né? Então, a gente tem que aprender desde cedo, coisa velha, né? Não coloca os ovos tudo na mesma cesta, né? Diversifica, põe outras coisas. E em algum momento, você fazer isso na fazenda pode ser ruim, porque você perde escala, né? Então, se você tiver 4 negócios dentro da fazenda, ou você vai ter uma segurança muito interessante, ou você perde escala porque você está preocupado com 4 coisas diferentes. Então, é uma escolha isso daí. Mas acho que a gente tem que ter certos mecanismos de proteção, de mitigação de risco. Então, trava de preço, algum tipo de aporte financeiro em outro setor, até pelo risco de setor do agro. Eu acho que a gente tem que dar essa variada. Mas aí, falando só do boi, por quê? Porque o cara que hoje tem outra atividade, que não é o boi, e tá tranquilo com aquilo dali, tá com caixa que ele separou. Na hora que ele ganhou muito dinheiro em 2021, 2022, que ele ganhou aquele tanto de dinheiro, ele pegou um pedaço daquilo ali e falou, isso aqui é para minha segurança, isso aqui eu vou deixar aqui aplicado, vou deixar aqui num negócio seguro, que uma hora eu vou precisar disso, uma hora eu vou ter para investir isso daqui. Né? Porque o caixa da fazenda, ele serve para algumas coisas. Não é só para pagar a conta do dia a dia, pagar e receber conta do dia a dia. Mas ele é também para oportunidade, né? Quando aparece a oportunidade, aparece um gado muito barato, se você não tiver dinheiro, você não compra. O que adianta? Ah, tá barato, mas não tem dinheiro para comprar. Né? E a outra coisa é para você, em hora de prejuízos, você ter da onde amargar o prejuízo. Tem que queimar um caixa de vez em quando. Então, quem trabalha com mercado financeiro, inclusive, uma das coisas que eles analisam para ver as empresas, né, se a empresa está saudável ou não, é a situação do caixa. Ó, a empresa tem 3 anos que está queimando caixa. Ele sai no balanço isso, os balanços auditados lá, sai lá que a empresa está queimando caixa. Opa, tem alguma coisa errada com isso daí. Não adianta valer tudo isso se ela está queimando caixa. Não adianta faturar um monte de coisa se não está sobrando no final. Pois é, então tem essas formas de avaliar. Então, o caixa que você tem que ter é para isso também. No ano que dá prejuízo, você conseguir se segurar, você conseguir pagar suas contas, você ficar em dia ali, para não ter que vender pedaço de terra, não ter que acabar com tudo para pagar dívida, né? Então, tem que ter uma segurança. Mas aí, pensando no gado, passou primeiro o outro passo, o que a gente entende? Esse é o momento que até... agora eu me esqueci quem foi, mas é um amigo nosso aqui que sempre comenta com a gente também aqui, e que escreveu aqui, ó, o preço tá ruim para quem vende, mas para quem compra tá bom. Então, eu ouvi o
cara falou isso 15 dias atrás, também falou, o preço sempre tá bom. Depende de para quem, né? Sempre tá bom. Não sei de que lado você tá da conta, né? Então, Derek pergunta assim, o pessoal manda para mim, né? E o bezerro vai melhorar o preço? Aí eu falo, depende, você tá perguntando do quê? Do comprador ou do vendedor? Ou para vender, né? Se você estiver perguntando para comprar, eu acho que não vai melhorar mais muito do que isso, não. Agora, para vender, eu também não sei se vai melhorar agora, não. Vai demorar um pouquinho, né? Então, assim, para fechar a síntese, né? Esse é um momento de preço em baixa. Né? Foi aqui, o Luiz Otávio que escreveu aqui. Ó. Luiz Otávio, um abraço, meu amigo. O preço, ele neste momento, é um ativo que está em baixa. Ativo em baixa é oportunidade de compra. É a oportunidade de estar comprando arroba de boi a 180 conto, a 200 conto, bezerro, né? Que seja a 250, né? Quanto que está a arroba do bezerro aí? Você que sabe da arroba de bezerro. Aqui no negócio, quando tem 210, 200, por aí. 210, né? Então, 210 arroba do bezerro. Você vai comprar um bezerro de 210 que, ó, esse momento de abate de fêmea, pessoal saindo fora de atividade, entregando gado e parando o investimento, isso vai repercutir em falta de bezerro em algum momento. Em algum momento, você está matando a fábrica, você está matando a máquina que faz bezerro, você está mandando para o açougue, então vai faltar bezerro. Acertar o olho esquerdo da mosca branca é muito difícil. Falar que não, ó, dezembro de 2024 vai faltar bezerro. Eu acredito que é coisa para 2025. 2025 começa a faltar bezerro e isso vai repercutir na cadeia, que aí começa a faltar bezerro, sobe o preço do bezerro, subiu o preço do bezerro, o pessoal para de abater fêmea, falta carne para o frigorífico tem que subir o preço do boi, porque só boi que vai ter, as vacas ninguém vai estar entregando. Então, 2025, 26 é o que a gente espera que 2026 seja ali realmente o novo momento de alta para o negócio. Só que aí, o que o cara fala? Fala, tá, mas como é que eu vou sobreviver daqui até lá? Né? Se eu vou esperar até 2026 e eu sobrevivo disso. Aí volta para a primeira coisa que eu falei. Se você vive só de uma coisa, é sempre muito difícil. Né? Você fica sempre refém de um movimento de mercado. Então, começa a considerar você ter alternativas, né? Fontes alternativas de venda. Agora, o que a gente imagina é que isso é um momento de oportunidade para comprar gado e ter um estoque de arrobas relativamente barato e que acho que agora para o fim do ano, se você observar aí, né? Você vê esse movimentinho aí de mercado futuro, né? Uhum. Já teve uns picos aí subindo. Daqui para dezembro deve melhorar um pouco, mas não vai disparar preço. E ano que vem, quando começar a chover de novo, começar a ter gado de pasto de novo, dá uma esfriada de novo isso daí, porque a gente sabe que a demanda não vai melhorar. O consumo interno não vai melhorar para o ano que vem, né? Só vai melhorar, duas coisas, oferta e demanda. Do lado da demanda por carne vai continuar a mesma bosta. A única forma de começar a subir preço é do lado da oferta, é faltar gado. Então, em que momento vai faltar gado? Só a partir do... Eu já vi alguém falar mais otimista aí, de final de 2024, pode ser que a gente já comece a ver falta de bezerro, né? Mas eu acredito que é a coisa mais plausível para 25. Agora, como é que você sobrevive daqui até lá? Fazendo giro curto, fazendo negócio curto. Então, por exemplo, hoje você está comprando gado magro, né? Preço muito barato. Não tá fácil de comprar porque o cara que tem gado magro, ele tá chateado de vender o gado com prejuízo. Então ele resiste, ele fala, não vendo, né? Por exemplo, eu estou tentando comprar gado aqui para o confinamento. A gente começou comprando há 3 meses atrás a 240. Na semana seguinte a gente já comprou 230. Na outra semana a gente já pegou 220. Só que aí de 220 para baixo a gente já não está conseguindo comprar. O cara já está segura, fala, não vendo. Eu morro agarrado, mas não vendo isso daqui, porque é demais. Aí eu tô dando meu gado, né? Aí entra o psicológico do cara, né? Eu morro, mas eu não vou dar, como é que fala? Não vou entregar meus bezerros de graça. Tipo assim, e não é nem só entregar de graça, né? É sentir que o outro tá tirando vantagem dele, né? Só que é assim, ó. Aí o cara não entende que esse bezerro... Ó, vou botar um exemplo para você. A fazenda que eu trabalho, que mais ganhou dinheiro esse ano, sabe como é que ele ganhou? Não foi na compra e na venda, foi segurando. O que acontecia? Chegou em maio, tinha desmama para vender, não estava valendo nada, nós seguramos. O cara chega... E, rapaz, adianta não, né? Como diz, você é da catira muito mais que eu, Arthur. Você chega lá, você vê um pasto do cara acabado, um curral caindo nos pedaços,
Uma vacada magra, você sabe que aquele cara vai ter que vender. Sim. Agora, esse cara que eu atendo, o que aconteceu? Em maio, nós tínhamos passo sobrando. E aí, o que você falou, ele ainda tem dinheiro para investir de outra fonte. Então, tipo assim, o cara sabia que não ia faltar proteinado, não ia faltar ração, não ia faltar nada. Em um mês não, durou mais ou menos de maio a coisa. A gente ganhou na valorização dos bezerros 500 conto. E o cara foi lá, pago tanto. Não, meu filho, não tem ninguém passando fome aqui não, pode ir embora. Voltou depois de 2 meses e comprou a bezerrada. Por quê? Pagou mais caro do que ele ia pagar, pagou o trato que eu dei de 2 meses, porque senão ele ia largar a fazenda dele vazia. Então ele sabia que naquele preço vinha. Então é um ponto importante, é o seguinte, nesse negócio pecuário, vale muito a pena você ter plano B, plano C, plano D. Eu sempre comento muito isso aqui, que é assim, ó. Por que eu gosto tanto de trabalhar com vaca? Eu gosto de trabalhar com fazendas de cria. Porque eu vejo uma fazenda de cria com mais leque. Se bezerro tá bom de preço, eu vendo bezerro. Se ele não tá bom de preço, eu seguro e fico com as novilhas. Não, novilha tá boa, não tá boa, eu tenho uma área ali, eu vou engordar elas, eu fecho o ciclo. Só que qual que é o grande problema das fazendas de cria? Você chega lá em maio, o cara, se ele não vender as vacas dele vão morrer de fome. Aí realmente você vai ter problema. Então, acho que o ponto grande é esse, é ter estratégia de longo prazo, né? Beleza. Eu sei que agora está num momento ruim, mas se eu comprar um bezerro hoje, por exemplo, por 180, 200 arroba, e eu fizer uma recria ali intensiva com ele rapidão, eu não ganho dinheiro no curto prazo? Eu não tenho uma ferramenta de travar? Então, essas coisas a gente tem que trabalhar bem, né? Sim, com certeza. E assim, ó, uma coisa que é importante que é, na negociação, comprar ou vender alguma coisa, mas principalmente na hora de vender, isso fica muito evidente, é que um fator que dá poder para quem está negociando alguma coisa é você ter alternativas. Quem tem alternativa pode escolher, ó, esse aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui eu procuro outro, isso aqui eu não faço. Quem não tem alternativa, fudeu, não tem o que fazer, você não tem alternativa. Então, quando a gente fala de ter alternativa, é ter o plano B, ter o plano C, ter uma diversificação ali de estratégias que ele pode efetuar para não tomar decisões que você está no beco sem saída. A pior coisa é quando você está no beco sem saída. Você fala assim, cara, eu não tenho o que fazer, eu tenho que entregar. Você dá conta nem de pensar direito. Eu preciso do dinheiro, eu não tenho o que fazer, eu tenho dívida, eu tenho, né, eu tô sem pasto, eu não tenho mais dinheiro para comprar ração, não compensa mais comprar ração. Então, você tem que entregar e acabou. Agora, se você tem alternativas, aí você começa a poder tomar decisões melhores. Agora, eu vejo que no curto prazo já está você podendo ter operações boas. Mas aí, por que eu falo? O cara que está agarrado com o estoque antigo, que ele pagou caro, esse aí está montado no negócio. Ele tem que renovar, ele tem que vender o estoque pesado dele e comprar um estoque novo, leve e barato. Porque você assume o prejuízo daqui para trás, mas daqui para frente você arruma a possibilidade de ganhar de novo. Se você ficar agarrado com um estoque velho, pesado e caro, você não vai ganhar de jeito nenhum. Isso aí já tá dado. Você vai só postergar o seu prejuízo. Eu falo, né? Eu comento aqui, ó. Prejuízo, você tem que desfazer dele a hora que você identificou. Então, assim, ó, se você sabe que você tá com estoque caro, vaca dando trabalho e coisa, acaba que esse gado agora. Sim. Ah, mas a arroba tá valendo 180, não interessa. Não interessa. Vende isso e entra comprando. Por Começa de novo. Começa o negócio. Você vai fazer preço médio bom. Negócio de pecuária é assim, ó. O Arthur colocou um negócio que eu acho que é legal, que é assim, ó. Você não precisa acertar o olho da mosca. Você não precisa acertar todo ano o ciclo pecuário, o momento, papapá, não, cara. Tem um cara que eu acompanho que ele fala que para você ficar rico com pecuária, durante a vida você vai passar aí por uns 6, 7 ciclos pecuários, né? A não ser que você vire semente, né? Mas entendendo do negócio, você vai passar por uns 6, 7. Você não precisa acertar os 7, você precisa acertar 4. Se você acertar 4, você vai ter um bom patrimônio, você vai conseguir fazer negócio bem. Sim. Sim, e tem agora já, aí vem um outro lado da história, que você me lembrou agora falando isso, sabe quem foi que ficou, o jeito que o cara ficou milionário em 2023 com pecuária? Quem foi que ficou milionário? O cara que achou ouro na fazenda. O cara que era bilionário
Então o cara cachou ouro. Eu tenho um negócio assim, não, eu ganhei dinheiro demais pra fazer. Eu falei, então você achou uma mina de ouro lá dentro, porque com fazenda você não ganhou, não. Não, ele era bilionário e ficou milionário agora. Cara, esse assunto dá pra gente falar muito, mas eu tenho um pecuarista que eu atendo, que esse é legal, que é assim também. Você já até ouviu um meme, não sei se você já viu ele, que é assim, ó. É um cara numa piscina com a cabeça fora d'água, como se ele estivesse afogando, mas ele tá sentado na piscina, né? Então ele tá só fazendo drama. Ele falou pra mim,